foi uma situação assim, foi uma das situações mais críticas que eu já presenciei. Aquela cena ali, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse assim presenciar, né? Era muita dor e era um cenário de guerra. Estava lutando para salvar vidas e correndo contra o tempo, porque tinham dezenas de pessoas soterradas. São Sebastião é a cidade mais atingida pelo temporal na região norte do litoral de São Paulo. Pelo menos 39 pessoas morreram na cidade. Vila Açaí, bairro localizado na costa sul do município de São Sebastião. É formado principalmente por migrantes nordestinos que vieram ao litoral norte de São Paulo em busca de uma vida melhor. Conhecido inicialmente como Vila Baiana, surgiu na década de 90 como uma ocupação. Apesar da aparente calmaria com que as pessoas vivem aqui, há pouco mais de um ano elas passaram por uma tragédia que marcou suas vidas para sempre. Era dia 18 de fevereiro de 2023, noite de sábado de carnaval, quando a chuva começou já intensa e não parou mais. Durante a madrugada de domingo, diversos estragos foram causados no litoral norte. 65 pessoas, 64 de São Sebastião e uma de Ubatuba, perderam a vida após as chuvas que foram as maiores registradas em um período de 24 horas na história do país. A Vila Açaí, na costa sul de São Sebastião, foi a área mais atingida por deslizamentos de terra. O local soma também a maior parte das vítimas fatais da tragédia. Pelo menos 48 horas antes do ocorrido, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais alertou ao Estado e ao município de São Sebastião quanto ao alto risco de desastres e possibilidade de volume de chuvas entre 200 e 250 milímetros. Porém, antes da quebra do último pluviômetro, o último volume de chuva registrado no litoral norte chegou a quase 700 milímetros. A enfermeira Valesca Couto, primeira profissional da saúde a chegar no local, nos contou um pouco do cenário que ela encontrou ao realizar os atendimentos na Vila Açaí. A gente começou a ver pessoas gritando já na rua, saindo das suas casas. E quando foi de madrugada, por volta de umas 2h30, 3 horas, a gente escutou um estrondo, assim, um barulho ensurdecedor. E aí, a partir dali, a gente começou a ter dimensão da gravidade daquela chuva. E era minha obrigação como moradora da Vila Açaí, né, e responsabilidade também pela minha profissão, pela minha missão que eu escolhi. E a gente ali encontrou de tudo, né? Traumas, fraturas, TCE, e foi ali onde eu iniciei os atendimentos com auxílio, né, dos moradores que trabalharam de forma voluntária. Vários médicos também que estavam na baleia, que chegaram para atuar de forma voluntária, que eram especialistas. E assim, a gente foi contando com o que a gente tinha ali, improvisando muitas coisas. Deus foi tão bom que a gente conseguiu montar ali uma enfermaria com várias medicações e chegaram também muitos especialistas. E nós tínhamos oftalmo, nós tínhamos ortopedistas, pediatras, cirurgião plástico. Então foi ali que a gente começou todos os atendimentos. Graças a Deus a gente não perdeu ninguém. As vítimas que deram entrada no Verde Escola, nenhuma foi a óbito. O que chegou em óbito, mas o que chegou de vítimas, né, com fraturas, com TCE, com politrauma, nós não perdemos ninguém. Ninguém foi a óbito. A tragédia que atingiu São Sebastião e outras cidades do litoral norte de São Paulo foi amplamente divulgada e discutida pela mídia. Porém, hoje vamos entender como atuaram aqueles que estavam trabalhando no gerenciamento da crise internamente. Além da Defesa Civil, Exército e demais autoridades, hoje falaremos daqueles que estavam nos bastidores, trabalhando para garantir que a notícia chegasse aí, na sua casa. Comunicadores, jornalistas e porta-vozes de São Sebastião atuando no gerenciamento dessa crise. É o que você vê hoje na nossa grande reportagem.
Beatriz Rego, formada em jornalismo, publicidade e propaganda e especialista em marketing político, institucional e digital. Na revista Celebridades, aparece como a mulher que revolucionou a comunicação social do Litoral Norte e, na tragédia, foi quem comandou o departamento de comunicação da prefeitura. Foi muito desafiador, uma tragédia sem precedentes, né? Todo mundo pôde acompanhar aí, todos os órgãos de comunicação do país, todos os órgãos de comunicação aí fora do país puderam dividir, né, essa tragédia aqui com o povo de São Sebastião. A gente, no 7º ano da gestão do prefeito Felipe Augusto, enfrentar uma tragédia desse tamanho. Então foi um grande desafio que a gente aprendeu muito enquanto órgão de imprensa institucional, né, como uma assessoria de imprensa, e também como ser humano. Acho que todo mundo conseguiu evoluir, porque a gente lidou realmente com a vida e a morte das pessoas. Beatriz fala sobre como a vivência com os simulados que aconteciam de forma integrada com outros setores da prefeitura foram cruciais ao se preparar para a crise. Em 2018, por exemplo, a gente teve um simulado, o primeiro simulado da região que aconteceu do Litoral Norte foi em São Sebastião, com a Defesa Civil Estadual, que a gente simulou uma tragédia, né, uma catástrofe que acontecia na Topolândia. Ironicamente, né, tristemente, isso efetivamente se concretizou em 2023. Aqui em São Sebastião, a gente tem o Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil. Somos um dos únicos municípios da região que tem esse plano realmente consolidado, né? Esse plano norteia todas as secretarias a executarem suas missões, né, durante um momento de crise do município. Ou seja, a comunicação também faz parte desse plano. Existe um respaldo teórico e um respaldo técnico para que isso pudesse ser executado. Mas é óbvio que a gente nunca imaginou que a gente fosse precisar usar. O prefeito Felipe Augusto, que juntamente com o governador Tarcísio de Freitas foi o principal porta-voz de São Sebastião durante a tragédia, fala sobre a importância do profissional de comunicação para a sua gestão. Nós temos uma cidade que tem mais de 100 quilômetros de extensão e uma condição geográfica que acaba dificultando a informação. Então, bairros como Boracéia e Jaraguá, que estão aí nas duas extremidades, tanto sul quanto norte, precisam ter um máximo de linhas de comunicação. Então a gente tem que potencializar redes sociais, a utilização de rádios, de TV, o jornal escrito. Todas as ferramentas de comunicação são importantes para a gente fazer a cobertura do município como um todo. E mesmo assim, ainda há dificuldade. Por isso, potencializar todas as ferramentas, potencializar a comunicação como um todo, ela é fundamental para o nosso município manter o cidadão informado, com serviços de saúde, com serviços de emergência, serviços de educação. Então, potencializar as ferramentas, utilizando ao máximo e tendo aí uma equipe preparada é importantíssimo para que a gente tenha um cidadão bem informado de todos os serviços públicos que são prestados pela prefeitura. Desde 2017, eu sempre tive foco na reestruturação desses serviços públicos. De que forma? Investindo na capacitação, qualificação do maior número de agentes públicos possível, criação dos canais de comunicação para que as pessoas saibam o que está acontecendo e, claro, investimentos em estrutura, equipamentos, insumos, unidades próprias. Então, tudo isso foi um conjunto de ações que eu elaborei a partir de 2017 e que hoje a gente consegue chegar no nível de excelência. Uma das qualidades de um bom gestor de crise é entender os sinais de risco e se precaver antecipadamente. É o que reforça o prefeito. E a crise climática que atingiu o nosso município no dia 19 de fevereiro de 2023, ela foi uma situação sem precedentes. Porém, o clima no mundo, essa crise climática no mundo, ela vem dando sinais mais frequentes e mais intensos. Ou seja, quando vem o vento, vem muito forte. Quando vem a chuva, vem muito forte. Então, todas essas situações que estão acontecendo no mundo vêm dando sinais de que as prefeituras, as cidades, precisam estar preparadas
Então nós fomos atuando em várias frentes de conscientização, de comunicação, de infraestrutura, mas o mais importante, que na hora que é necessário tomar a decisão, eu sempre estive à frente. E naquele caso específico do dia 19 de fevereiro, eu tive a retaguarda tanto do governador Tarcísio quanto do presidente Lula. Obviamente que existiam as hierarquias, né? A gente não podia repassar nada que não tivesse passado pelo crivo do governo federal, do governo estadual, que se alojou aqui, montou o gabinete de crise junto com a gente. Mas assim, a gente foi parte desse gabinete de crise no campo mesmo. A jornalista Daniele Zafani, que é também assessora do prefeito de São Sebastião, fala dos primeiros passos tomados quando teve ciência da crise. Uma noite de carnaval, acordei para poder saber onde estava meu filho. Comecei a receber um monte de mensagens, uma atrás da outra. Já acionei o grupo da assessoria do prefeito, né, que éramos em 4 na época, e já começamos ali a fazer o contato com a imprensa, o contato com o pessoal que já estava nas ruas, e foi bem tenso mesmo, né? Foi a primeira ação que foi feita foi descobrir o que estava acontecendo e como que a gente ia trabalhar com a imprensa. A gente já esperava que de manhã a imprensa já estivesse, e como que a gente ia passar essa informação, porque o prefeito já estava na rua, o vice-prefeito já estava na rua, e foi uma situação assim, foi uma das situações mais críticas que eu já presenciei. A gente mandou, né, as pessoas para campo para ir, porque a gente precisava dessas informações, e os profissionais aqui da comunicação prontamente, assim, super sérios, super dedicados, arriscando suas vidas, né, porque também não sabiam, os jornalistas, os fotógrafos, os videomakers. A nossa cidade é extensa, a gente está falando aí de quase 120 quilômetros de extensão. Essa fotógrafa foi a campo, a Dani, junto com o prefeito, com o vice-prefeito, para Antônio Tenório, quando a gente teve o relato do primeiro deslizamento, por volta de 5h30 da manhã. Foi quando as primeiras imagens começam a chegar. As primeiras imagens começam a chegar, o primeiro boletim foi emitido, que a gente realmente teve a confirmação de que a chuva tinha começado a causar estrago na cidade. A imprensa inteira, a gente tem o mailing, a imprensa inteira recebeu, e a imprensa inteira começou a querer saber o que estava acontecendo. A partir do primeiro boletim, chegava a informação, a gente não segurava a informação, a gente emitia conforme ia chegando a informação, a gente emitia, não tinha de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, ou de manhã, ou de tarde, porque alguns estados, algumas cidades adotam isso, boletim só de manhã, de tarde ou à noite. A gente não, conforme a gente recebia as informações, a gente já repassava as informações em formato de boletim. Hoje, observando a situação com mais calma, existe algo que você mudaria para uma situação de gerenciamento de crise futura? Eu acho que a grande lição que a gente levou de tudo isso é a importância do tempo-resposta. Quanto mais rápido você repassa a informação, mais tranquilidade você gera para a população. A prefeitura se manifestou sobre a tragédia pela primeira vez em postagem feita em suas redes sociais às 7h04 da manhã do dia 19, quando já decretava estado de calamidade na cidade. Esse tempo de resposta foi questionado por munícipes, que se demonstraram tristes com a situação, porém também insatisfeitos com a comunicação. Esse exemplo evidencia como o tempo de resposta na divulgação de alertas é crucial para manter uma imagem institucional positiva. Mesmo que as ações nos bastidores sejam eficientes, a confiança do público, uma vez abalada, demanda esforço e tempo para ser reconstruída. A gente teve um hiato aí, obviamente também por conta do tamanho da tragédia, foram momentos de incertezas, né? Então a gente ficou sem contato com a Costa Sul, com a Vila Saí, Boiçucanga, Maresias. A partir de Maresias, de Toque para frente, a gente não tinha mais contato das pessoas. Então a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente estava sem telefone, a gente estava sem internet. E assim, durante esse ato é desesperador, porque ninguém sabe o que estava acontecendo. A cidade podia ter acabado, desmoronado, não existir mais a cidade, e a gente não estava sabendo, e não tinha como saber. De repente, eu acho que o que a gente, e que é uma coisa que a gente já iniciou, e já hoje, se acontecesse novamente, não teríamos, talvez, da forma que foi, implementar novas ferramentas de comunicação, não depender sempre 100% da tecnologia de Wi-Fi, né, que é a internet, só o telefone e a internet.
que faz parte agora do novo plano de contingência da Defesa Civil, implementação de novas formas de comunicação. Por isso que a gente tem os radares todos já implantados, que são, de repente, você se comunicar via rádio mesmo com as pessoas, nesse outro tipo de tecnologia. Defesa Civil, exatamente. Os alertas da Defesa Civil serem feitos de outras formas também, que agora a gente tem a sirene que foi implantada, tem o radar meteorológico que foi implantado, para que possa ter mais exatidão e precisão na informação, para que ela possa ser repassada mais rapidamente e assim, para que a gente não fique refém dessa situação. Rafael Rodrigues, que na época da tragédia atuava como repórter na TV Band Vale, fala sobre como foram as demandas de reportagens naquele período. Eu trabalhava na TV Band Vale, né, que é uma TV que cobre aqui a nossa região, com cobertura do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Eu cheguei a entrar no ar, por exemplo, no primeiro dia da tragédia, e nesse dia eu entrei no ar com certeza mais de 15 vezes, porque a Band Vale, apesar de ser TV, ela tem a cadeia de rádio e tem conexão com todas as cadeias de rádio do Grupo Bandeirantes e também da TV lá em São Paulo. Então eu entrei para o Brasil inteiro, né? Eu entrei ao vivo aqui do COI, do Centro de Operações Integradas, quando o governador veio para cá. Ali foi minha primeira entrada ao vivo para poder falar um pouco da situação. Às 10 da manhã, em ponto, o prefeito desce de helicóptero ali no campo da Marinha. Quando ele desce, o que me deixou muito preocupado foi quando eu via o aspecto dele, né, físico. Ele estava muito, assim, para baixo, triste, porque começou a ver, acho que começou a notar os corpos, enfim, começou a ver que a situação era muito delicada. E ali ele deu uma entrevista bastante emocionada, mas ele estava firme, precisava tomar decisões, mas ali eu tinha ideia de que a gente teria uma cobertura bem complicada. Entre as entrevistas concedidas pelo prefeito, uma delas, cedida à Band News, se destacou por conta de um desentendimento entre ele e os entrevistadores. Naquela situação, Felipe Augusto deu a entender que sirenes não salvam vidas. Quando questionado sobre o assunto, o prefeito explica o que aconteceu naquele momento que o levou a ter aquela reação. Olha, esse episódio da sirene foi um clássico. Nós estávamos com 2 dias de busca, resgate e salvamento e a pressão do jornalista naquele momento era para acusar o município de que o município havia cometido falhas em não ter sirenes. A sirene, ela é uma ferramenta. Naquele momento de tensão, enquanto a gente procurava corpos, enquanto a gente buscava salvar vidas, no meio da tragédia, alguém quis atacar o município dizendo que eram erros nossos, e não foram erros. A sirene, ela ajuda? Sim, ela ajuda, claro. Como o radar meteorológico ajuda, como a conscientização ajuda, como o monitoramento ajuda. Nós já tínhamos ali um mapeamento daquela área, tanto é que no momento da ocorrência, todas as áreas críticas tinham equipes de defesa civil. Todas as unidades de saúde estavam preparadas, todas as máquinas, tratores, retroescavadeiras, caminhões, todos estavam prontos, abastecidos, as equipes prontas para iniciar qualquer tipo de atenção e atendimento. A gente não estava brincando ali, não era um momento que eu estava relaxado com os meus filhos ou tomando banho de mar. Não era nada disso, pelo contrário, a gente estava lutando para salvar vidas e correndo contra o tempo, porque tinham dezenas de pessoas soterradas. Então a colocação foi tão mal feita que o próprio órgão de imprensa acabou pedindo a desculpa, mas ficou essa marca. Eu nunca fui contra a sirene. Só que a sirene, ela faz parte de um contexto de ferramentas. Quando a sirene toca, para onde o cidadão vai? E por que ela toca? E o que faz essa sirene tocar? Sebastião, você quer respostas ou você quer me criticar? Eu quero respostas. O senhor disse que então, tudo que foi dito aqui era mentira e agora está dizendo que não tem uma única sirene na cidade de São Sebastião. Cadê a mentira, prefeito? Vai sirene salva-vida onde? Nós estamos trabalhando aqui sem parar. Prefeito. Você me vem falar de sirene? Sirene sim. Sirene sim, senhor. Sirene sim, senhor. Prefeito, o senhor se acalme, por gentileza. O senhor, por favor, se acalme, prefeito. Gente. Corta. Eu estava ao lado dele naquele momento. Então eu acho que os jornalistas, eles foram afrontosos.
Eu acho que tem um limite, um limite de toda a profissão. E naquele momento, jornalistas que estavam de fora, que não estavam vivenciando o que ele estava passando, né? Que desde de sábado para domingo, que foi quando aconteceu, às 2 horas da manhã, ele já estava na rua, ele carregou corpos, ele foi em busca de vidas, ele andou na lama. Então, as pessoas usaram de má fé com ele. Eles queriam culpá-lo de uma situação que já acontece há 50 anos, que são as invasões. A sirene, naquele momento, seria um alerta, mas um alerta de uma situação que nunca se viu. O Grupo Bandeirantes, como um todo, é um grupo que tem opinião, né? Inclusive esse é um dos slogans, né? A rádio que tem opinião. Embora não tenha sido na rádio RB, foi na rádio Band News que aconteceu aquele fato. Os jornalistas que trabalham na emissora, nós temos uma liberdade para poder questionar. E ali aquele fato isolado, é claro, o prefeito, creio eu, no seu nível de pressão muito grande, imagina que eram quase 85 mil pessoas sobre a responsabilidade dele, ele vendo as pessoas soterradas pela lama, pela água, enfim, uma coisa inexplicável. Eu não sei nem como ele conseguiu conduzir da forma que ele conduziu, mas eu penso que ali era o dever do jornalista questionar o porquê que não tinha sirenes. Ali, se nós ou qualquer outro jornalista que não fizesse aquela pergunta e que não insistisse naquela pergunta, talvez nós não estaríamos cumprindo o nosso ofício, que é de fato de questionar. Por que não tinha as sirenes, o porquê que as coisas não foram feitas. E é claro que com o tempo foi passando e foi se mostrando que só as sirenes em si não seriam suficientes para que outras vidas pudessem ser salvas, mas seria mais um dos trabalhos que seriam viáveis para que as pessoas pudessem saber pelo menos o que estava vindo aí. Longe de ser desrespeitoso, se você for analisar a entrevista do começo ao fim, o prefeito realmente ali em algum dado momento ele está irritado porque você imagina que o mundo está desabando na cabeça dele e o jornalista está ali cumprindo o seu ofício. Eu acho que aconteceu ali foi um fato isolado que não reflete nem o posicionamento da emissora e nem o posicionamento do prefeito, creio eu. Mas era inevitável que uma das duas partes viesse a ficar irritada. Acho que no lugar dele eu também ficaria. Mas eu faria a mesma pergunta que o jornalista fez. Eu repetiria também novamente a pergunta, não para confrontá-lo, mas porque pelo dever de ofício de quem nos ouvia, nós precisávamos perguntar isso. O tempo passa e após a contenção dos danos iniciais causados pela tragédia, a gestão enxerga a necessidade de reestruturar o município. Investimentos em obras de contenção, vilas de passagem, construções habitacionais e retomada do turismo. Este é o estado de reconstrução. Ao conversar com a diretora do Departamento de Comunicação, entendemos como se deu a construção e a importância dessa narrativa. O que marca o momento da reconstrução é a gente ter a esperança de que a cidade precisa continuar. A gente passou por um momento muito triste, que deixaram marcas, irreversíveis e irreparáveis, mas que a cidade precisava continuar. A reconstrução ela dependia do esforço da administração pública municipal. E essas pessoas que seguem, tanto dessas próprias famílias, enlutadas, elas precisam ter uma força, elas precisam continuar. A gente precisa promover, dar esse entendimento que as pessoas precisam andar para frente. E a cidade precisa continuar trabalhando, as pessoas precisam trabalhar. A gente não pode deixar com que a cidade saia do trilho do desenvolvimento. As pessoas precisam saber que elas estão amparadas, que a prefeitura, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, vão dar o amparo necessário para essas famílias, mas também, como um todo, o turismo precisa retornar, os empregos precisam voltar. A gente é uma cidade turística, uma estância turística, então o que você faz? E como que o turista volta, Poxa, vai ter uma chuva aí a qualquer momento, porque a insegurança dos turistas também foi um momento, bastante importante, que a gente tem que falar.
que essa campanha, que daí nesse momento que a gente fala que, bom, precisamos retomar, precisamos reconstruir, precisamos fazer com que a cidade seja novamente segura. Beatriz, o que é a comunicação para você? A comunicação é a base de tudo. Sem comunicação não existe nada. Não existe mundo sem comunicação. Não existe. De alguma forma, não existe relacionamento interpessoal. Não existe nada sem comunicação. Seja em tragédias climáticas ou em outras crises, a comunicação é muito mais do que uma simples ferramenta. Ela é um eixo crucial para garantir a segurança e restaurar a confiança da população na gestão de crise. É um desafio contínuo que exige preparo, comprometimento com a verdade e, além de tudo, empatia. De São Sebastião, para vocês, Jainara Cavalcante.